Olá pessoal. Pessoal, nós resolvemos esse exercício na aula anterior, então. O que nós tínhamos? Alguns objetos aqui de um fluxo bem simples, né? O que nós acrescentamos no nosso conhecimento aqui foi utilização das portas centrais, então nós tínhamos executores de tarefas aqui conectados a essas portas centrais para que eles fizessem a movimentação dos objetos iniciais aos quais eles estavam conectados, né? Até o objeto destino que seguia de acordo com o fluxo de ligação aqui do teu processo. Perfeito? Bem, vamos fazer uma pequena modificação agora, tá? A gente sempre trabalhou com tempos constantes, né? Mas a gente sabe que na vida real a gente pode ter algumas situações, por um exemplo, você verifica algumas tomadas de tempo, né, do pessoal que trabalha nessa estação de inspeção e a gente consegue verificar que não é um tempo constante, né, que essa tarefa é executada. Então você pode pegar algumas medições, aí plotar, por um exemplo, em algum software, né, específico, né, para analisar qual distribuição que obedece, né, para que você consiga retratar esta realidade estocástica dentro do seu modelo. Bem, aqui a gente pode então pôr um exemplo, apenas um clique simples, não um duplo clique em cima desse objeto. A gente consegue verificar nessas propriedades aqui do objeto inspeção, em que nós tínhamos configurado para 22 segundos por unidade, né, o tempo de inspeção. Então esse process time, ou no nosso caso aqui tempo de inspeção, ele não vai ser mais 22. A gente vai falar o seguinte, né, que nós temos pessoas ali então trabalhando nesse aspecto ali, nessa estação. E aí a gente vai colocar que não é mais uma constante de 22 segundos. A gente verificou que na realidade ele obedece uma distribuição normal, tá? Essa distribuição normal é uma média de 20 segundos e também um desvio padrão de 2 segundos. Como que a gente pode modificar isso daqui? Nós temos basicamente duas maneiras para fazer essa modificação. Ou vocês utilizam nessa pick list, né, a distribuição estatística, seleciona qual que é a distribuição, né, que melhor se ajusta aos seus dados, tá? E aí a partir disso vocês selecionam então o normal. Vocês podem colocar aqui, por um exemplo, 20 segundos, né? Então aqui a média é de 20 segundos, mas ela varia em torno dessa média aí 2 segundos, né? Então pode ser, por um exemplo, 22 segundos, 21 segundos, 19 segundos, 8 segundos, enfim. Né? Mas ele obedece a essa distribuição normal com uma média de 20 segundos, né? Com um desvio padrão de 2 segundos. Ok? Bem, vocês podem configurar dessa maneira ou vocês podem colocar diretamente, por um exemplo, normal, né? Qual que é a média, né? Que é o primeiro parâmetro que ele tem para essa configuração. 20 segundos, vírgula. Aqui o número, o segundo parâmetro, ele é o desvio padrão, né? Então a gente coloca 2 e aí já dá um Enter que ele também aceita nesse formato. Nós tínhamos ali algumas coisinhas depois que era só uma pequena identificação de objeto, tá? Mas ele pode ser configurado dessa maneira aqui também, ok? A gente já tinha configurado, né, com o uso do transporte, que seria o transportador que estivesse conectado na porta central 1, né? Então nesse caso empilhadeira, aqui já está configurado da aula anterior, ok? Bem, será que a gente conseguiu já fazer uma pequena parte dessa análise aqui? Vamos lá, ele está funcionando perfeitamente, ok, sem nenhum problema. É claro que agora o tempo de inspeção não vai ser sempre a cada 22 segundos, ele vai ter aquela variação. Pode ter algumas unidades que sejam inspecionadas em 19 segundos, 22 segundos, 21 segundos, 17 segundos. Tá? Isso aqui pode acontecer. Ok? Então ele está funcionando. Tá? Vamos colocar agora mais uma condição, que é essa aula que a gente vai começar a verificar um pouquinho como que nós trabalhamos também com o fluxo. Tá? Então, essa questão do fluxo a gente tem que avaliar, né, se a gente está pensando no recebimento, no input no determinado objeto, ou nós estamos analisando o output, para onde que ele tem que ir. Nós podemos configurar então algumas questões ali, por um exemplo, de porcentagem, né, de unidades que vão para um lado ou para o outro, ou por um exemplo, obedecendo uma determinada condição. Né? Se for um produto A, ele vai para essa porta, o produto B ele vai para essa outra porta aqui. Tá?
Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou puxar um pouquinho para cá, só para a gente ter uma visualização melhor. Vou puxar esta saída para cá, tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Na minha inspeção, tá? Então eu vou até fazer uma conexão aqui, ó. Segurei a tecla A, cliquei aqui e cliquei aqui. Né? O que nós tivemos de modificação, a gente vai colocar aqui como descarte. Vamos configurar aqui como descarte. Ok? Então agora, o que vai acontecer? Se o produto for aceito, ele vem para cá. Se ele não for aceito, vem para cá. Mas vamos pensar assim. Analisando uma série histórica, nós verificamos que em média 95% dos produtos eles são aceitos, então eles vêm para este sync aqui, tá? Enquanto que 5% dos produtos eles são reprovados na inspeção e aí então eles vão para o rejeito, vão para o descarte, né? Ou qualquer outra identificação que vocês têm nesse sync aqui, perfeito? Bem, vamos verificar então aqui, ó, dando 2 cliques aqui em cima desse objeto, ele vai aparecer agora aquela nova configuração da versão 20.2, né? E a gente tem que avaliar, nós tínhamos antes uma aba chamada Flow, agora essa aba foi desmembrada, nós temos o Output e o Input separados aqui já, e para o nosso interesse, a gente vai verificar condições de saída, então a gente tem que abrir o Output, né? Qual que é a condição que nós temos neste momento aqui? Percebam que ele manda para a primeira porta disponível, né? Então o que vai acontecer se eu mandar rodar o modelo agora? Ele vai mandar todas para cá porque ele vai avaliar a primeira porta que ele tem. Então olha só, ports, no input não, eu quero avaliar output. E aqui o primeiro é saída de produtos. Então ele vai avaliar a primeira porta aqui, saída de produtos, ok? Bem, se ele verificar que está disponível, que nesse caso sempre vai estar disponível, nunca vai estar bloqueado esse objeto aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai sempre enviar para cá. Então você não consegue separar aqueles 95% de aceitos e 5% de descartados só colocando essa porta aqui, né? Você tem que configurar essa lógica. Então a primeira lógica que nós vamos avaliar nesse output, né? Nós temos então que modificar que a gente não quer mandar para a primeira porta disponível, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar de forma randômica, de forma aleatória, tá? Para uma porta específica por porcentagem, né? Então isso daqui é uma forma de configurar, é uma situação que você pode ter no cotidiano da sua empresa, da sua indústria, e aí você faz a configuração nesta aba aqui, né? Então, como que a gente pode fazer? Eu vou adicionar mais um caso aqui, né, para a gente fazer essa avaliação, porque você pode ter várias portas aqui, né? Então, o que acontece? Porcentagem, 100% ele está na porta 1 aqui. Primeiro caso é o seguinte, 95% dos produtos são aceitos na inspeção, então assim ele vai para a porta 1, né? Enquanto nós temos aqui que 5% desses produtos são reprovados na inspeção e aí eles vão para a porta 2, tá? Bem, como é que eu sei que isso daqui é a porta 2, né? Deixa eu clicar fora aqui, ele já está configurado agora mandar a porta por porcentagem, né? E eu sei que na minha porta 2, lá na minha saída, eu tenho que a porta 2 é descarte, então 5% ele vem para cá, ok? Então essa daqui é a primeira lógica que nós estamos editando dentro de um objeto para modificar o fluxo do nosso processo aqui. Perfeito? Então vamos só para tentar lembrar um pouquinho aqui, deixar uma marcação, nós podemos utilizar um objeto aqui visual, tá? Trazendo um texto, por um exemplo, aqui, e um outro texto aqui. Tá? Então eu vou deixar um pouquinho organizado, ele é um pouco ruim só para mexer, modificar aqui, mas nós podemos colocar aqui, ó, vamos colocar um pouco mais perto. Aqui. Então, nesse primeiro aqui, ó, perceba que eu tenho o text display, né? Ele está então escrevendo o texto ali. Eu quero modificar aqui. Vou colocar 95%, vem para cá.
ok? Enquanto que são reprovados pela inspeção, total de 5%. Tá legal? Então, aproximadamente, né, ele vai escolher de forma aleatória quais produtos vão ser rejeitados e quais produtos vão ser aceitos. Tá? Vamos verificar então, eu vou tirar aqui essas conexões, né, para a gente ter uma visualização melhor. Vou tirar o grid aqui também. Vou dar um reset e aí vou mandar rodar esta simulação. Né? Ok? Vamos verificar aqui com esta velocidade. Perceba então que a maioria dos produtos são considerados como produtos aceitos. Né? Então eles passaram pela inspeção, certo? Mas consigam perceber que em alguns momentos tem produtos descartados. Ok? Então ó, a maioria está sendo aceito, 95%, né? Então a grande maioria ele passa pela inspeção. Né? Vamos verificar, nós temos apenas um produto aqui ó, no input que foi para o descarte até agora, né? Mas ele está sendo aceito, vai sendo aceito. Vou passar um pouquinho mais para a gente verificar aqui. Né? Ó, mandou 2, mandou 3 para cá, nós temos 60 aceitos, 3 rejeitados. E aí a maioria, claro, a grande maioria aqui, ele está sendo aceito. Ok? Então vamos lá. Aumentar essa velocidade até a gente atingir esse final da nossa simulação. Enquanto isso ele vai aumentando aqui. Esse tempo de processamento ele está variando. Né? Então olha só, nós temos um total aqui no final da simulação. 582 unidades foram aceitas na inspeção e 29 unidades foram descartadas. Tá legal? Então aqui esses 29 correspondem do total somado aqui, né? Corresponde no total aqui em torno de 5%. É claro que isso daqui pode ter uma pequena variação. Tá legal, pessoal? Então nós temos aqui 584 unidades entraram na simulação. O máximo de conteúdo que ficou nessa fila aqui foram 2 unidades, né? Então a gente já percebeu que não houve aquele acúmulo de unidades aqui nesse buffer, porque aqui, por mais que a média fosse 20 segundos, ali ele varia, né, para menos, para mais, então ele pode dar uma acelerada e acaba que ele consegue compensar em alguns momentos. A fila sobe, a fila desce, enfim. Mas nesse momento percebam que nós não temos nenhum produto em estoque aqui no processo. Nós temos o máximo que nós tivemos em estoque foi 2. E o tempo médio de espera de uma unidade nesse buffer aqui foi de 7,7 segundos. Tá legal? Nós tivemos então 29 unidades descartadas, 582 unidades aceitas. Na inspeção aqui, de número 583 estava sendo feita a inspeção nesse momento. Ele ficou ocioso apenas 1%, sem fazer nada, enquanto esteve em processamento 80,9%. E o restante, muito provavelmente, aguardando com o produto já inspecionado o carregamento desta empilhadeira aqui, ok? Então nós tivemos agora, recapitulando aqui já, uma análise das portas, como que elas funcionam ali, né, da configuração. Eu estou adicionando mais conexões numa saída, então a gente tem 2 portas sendo utilizadas na saída, tá? E a partir disso também nós tivemos a inserção, né, de uma lógica a partir daquele output ali que nós tínhamos. Então ele não era enviado para a primeira porta disponível, ele era enviado de forma aleatória, que 95% fosse para a primeira porta e 5% fosse para a segunda porta. Perfeito? Bem, nessa aula então seria só isso. Obrigado e até a próxima aula.